Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Assunção, sou o gestor da Questum, uma empresa de M&A especializada em startups. Nossa missão aqui hoje é conversar um pouco sobre estratégias de crescimento que vão além do tradicional aumentar a base de clientes. Como é que a gente pode crescer a receita de uma startup numa outra dimensão, num outro eixo, que é o eixo de aumentar o ticket médio, incluindo mais serviços, serviços financeiros, agregando mais valor à oferta para os clientes finais. E para isso a gente tem dois convidados aqui hoje, a Daniela Amaro, da Paytrack. Daniele, bem-vinda, obrigado por estar aqui com a Obrigada gente. pelo convite. E também o Jonathan, da Rede Vistorias, para contar um pouco da história do que eles têm feito nesse caminho. Tudo bem contigo? Fala, Rafa. Fala, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. Então tá bom. Gente, conforme eu estava falando aqui na abertura, a gente convidou vocês, que acho que as duas empresas, tanto Rede Vistorias quanto Paytrack, têm histórias incríveis de empresas que foram além de ser um SaaS, foram além de ser software e têm buscado na sua experiência incluir novas funcionalidades na oferta, e essas funcionalidades, pelo que a gente vem acompanhando, faz grande diferença. Portanto, o que eu brinco aqui, além de crescer no eixo X de base de clientes, tem crescido no eixo Y, que é aumentar ticket médio através dessa incorporação de novos funcionalidades, vou chamar assim, não features, mas agregando na oferta alguma camada de serviços, serviços financeiros, e é um pouco do que a gente quer contar aqui hoje, quer compartilhar e quer eventualmente, tomara que tenha sucesso, inspirar outros empreendedores a pensar além do mundo da oferta de SaaS, a pensar em possibilidades de gerar valor, de aumentar ticket médio e, portanto, com várias consequências positivas na relação CAC-LTV. E a gente queria contar um pouquinho as histórias, os aprendizados, a gente chama de aprendizado um nome bonito para erros, né? Os aprendizados, as experiências que vocês tiveram nesse processo. Então, eu vou pedir aqui para a Dani começar, tentar aqui em 3, 4 minutinhos contar um pouquinho como é que foi essa jornada. A gente já está aqui no fim na história que vocês já conseguiram, estão num processo de incorporar novas funcionalidades na oferta. Como é que foi esse caminho? Como é que foi a jornada, Dani, de deixar de ser uma casa que fazia software para acrescentar algo mais para os clientes? Legal. Bom, a gente está no nosso 4º ano de operação, então, para ter uma ideia, eu lembro que no primeiro ano a gente era muito a operação olhando para produto puro ali, né? O SaaS puro, né? E então a gente via como SaaS puro, mas já não era. Né? Então acho que isso também é um ponto que essa jornada inicial ela passou por isso. A gente via, né, o planejamento inicial como SaaS puro, mas não era. Em paralelo, a gente já vinha realizando vários outros serviços para o cliente. Né? Hoje eles viraram outros produtos, né, outros módulos de produto, mas eles de início eles eram serviço. Tem muito serviço hoje ainda, né? Mas a gente, em paralelo, vinha realizando isso e vinha complementando, né, o produto com algumas ações, vamos dizer assim, personalizadas para os clientes, né? Então, mesmo sendo tudo nuvem, tudo na mesma instância, tudo, a gente conseguiu trazer para o produto ações que, parametrizadas de forma personalizada, vamos dizer assim, a gente não usa a frase customizada, que o pessoal de software tem um pouco de trauma com isso, mas a gente conseguiu ir criando valor que complementava o nosso produto, ainda mantendo ele como um SaaS, né? Entender o perfil do nosso cliente também fez parte disso, porque o cliente que a gente resolveu atender, o cliente grande, né? Embora o problema ele seja muito parecido, quase igual em todas as empresas, a governança de cada empresa ela é muito diferente. Então a gente passou por esse momento, esse primeiro ano co-criando isso com os clientes, e esses serviços e paralelos de produto começaram a se tornar de fato receita, eles foram incorporando nos clientes que nós já tínhamos, né? E aí eu acho que um ponto que é bem assim, ponto forte nosso, quando a gente olha para essa coisa de incorporar novos serviços e receitas,
que parece que é básico, né? Mas falar assim, o foco realmente na operação do cliente, né? Às vezes eu converso, faço uma mentoria ou um papo com outras startups, eu vejo que o foco, às vezes, da solução do problema é ter o SaaS, né, na sua operação, o que é bom para a empresa crescer, só para a empresa crescer, sem olhar de fato para o cliente, né? E aí, quando você começa a olhar lá para o cliente, o que resolve o problema dele, né? Você começa a conseguir incorporar isso e fazer um crescimento paralelo, né? Não só de produto. Eu acho que a nossa jornada ela passou um pouco por isso e hoje a gente já consegue fazer disso receita e o cliente esse nosso perfil de cliente ele é habituado com isso, né? Então quando eu olho para assim, outras fontes de receita, eu tenho um cliente lá que me traz um X de produto, né? Produto ano. E esse volume ele é quase X vezes 2, porque eu tenho várias outras coisas que eu vou agregando para esse cliente durante o processo. Acho que esse é o ponto assim, básico dessa jornada que a gente passou. Bacana, obrigado. Eu acho que no caso da rede de vistorias talvez até um pouquinho mais curioso, porque além de, mais do que nascer como produto, nasceu primeiro como uma fábrica de software, fazendo vários produtos, e depois isso acabou virando um serviço. Eu vou te pedir uma coisa difícil, Jonathan, conta em 3 minutos como é que foi esse caminho curto de fábrica de software que virou uma empresa de serviços. Vamos lá, beleza, pessoal, prazer estar falando aqui com vocês, Rafa aí, Dani, sou fã aí da Paytrack, a gente teve a oportunidade de fazer o programa do Scale Up, da Endeavor juntos, né? E na rede de vistoria, a nossa jornada foi bem maluca, assim, né? Antes da rede de vistorias, como o Assunção falou, a gente tinha uma fábrica de software, então a gente desenvolvia projetos aí para vários tipos de mercados, e um deles foi para o mercado imobiliário, um aplicativo para a imobiliária fazer vistoria nos imóveis de locação, isso em 2011, então esse projeto, a gente estava na época passando pelo processo de incubação aqui na CAT, né, no MID Tecnológico, e então eles gostaram assim desse projeto que a gente desenvolveu e a gente resolveu até publicar isso, né, na mídia, e aí começou a aparecer outras imobiliárias interessadas nessa ferramenta que a gente tinha desenvolvido especificamente para um cliente. Então foi o momento da virada de chave. Assim, peraí, a gente, como fábrica de software, sempre tinha a intenção de querer escalar, de querer ter um produto, né, e não só viver de projeto. Então a gente resolveu transformar esse projeto num produto e começamos aí nesse modelo SaaS, né, vendendo a tecnologia para outras imobiliárias utilizarem. E aí foi curioso, assim, a gente manteve esse modelo ao longo aí de 5 anos, eu diria, assim, de 2010, 2011 até 2015, 2016, e foi interessante porque a gente, assim, percebeu que realmente o modelo SaaS, ele escala, né? Só que uma conclusão que a gente foi chegando no final ali é que o software ele estava resolvendo só parte do problema, né? Ou seja, o cliente, a imobiliária, continuava tendo que ter alguém para executar o serviço da vistoria. Então não tinha como resolver isso só com o software, né? Então a imobiliária precisava contratar a pessoa, treinar, gerir, etc., né? Então tinha todo esse problema que a gente não conseguia resolver. E, além disso, da questão da mão de obra, né, a gente percebeu que, quando se trata de vistoria, é uma coisa muito sensível, né? Quando é feita internamente pela imobiliária, por mais que use de tecnologia, tenha um profissional ali qualificado para fazer o serviço, o conflito de interesse ele acaba sendo natural, assim, né? E isso gera insatisfação, tanto, né, no caso da imobiliária, do inquilino proprietário. Então a gente percebia que a gente não estava conseguindo ajudar nesses 2 pontos, né? E aí um momento assim de virada de chave, porque a gente sempre com essa cabeça de tecnologia, né? Eu me formei nessa área, então não conseguia enxergar como que a gente poderia resolver isso. Então a gente foi meio empurrado, né, nessa direção, porque os próprios vistoriadores das imobiliárias começaram a nos procurar
para utilizar o software para terceirizar o serviço para imobiliário. Então, ele saía da imobiliária, montava a sua empresa de vistorias e começava a prestar esse serviço ali na região. Então, a gente viu, cara, mas assim, não vai dar certo assim, para a gente vai diminuir a nossa target de clientes, né? Então, foi um momento que a gente se uniu com outro sócio, né, que já tinha uma visão, uma experiência assim, na área de serviços, na área de franquias, então combinou legal, a gente viu que poderia resolver o problema de forma mais completa, trazendo tecnologia e trazendo essa camada de serviços, né? Foi aí realmente a virada de chave em 2016, quando a gente começou oficialmente a rede Vistorias. Legal. Eu imagino que para convencer os sócios que fizeram software a vida inteira, que você ia passar a virar uma empresa de serviços, que ia entrar na casa dos outros e começar a fazer foto e montar um laudo, deve ter sido claramente do ponto de vista econômico me parece ótimo, né? Porque seu ticket deve ter aumentado, da satisfação do cliente ótimo, mas acho que o desafio número 1 foi vocês se pensarem como uma empresa de não mais de software, mas uma empresa de serviços. Como que foi? Não está aqui no meu roteiro perguntar isso, mas eu vou aproveitar para te pegar aqui sem estar preparado. Como é que foi dentro de casa assumir, mudar a cabeça, deixar de ser software para virar um negócio de serviços? Como foi doído esse processo? Cara, foi doído demais. Até a gente teve 2 sócios que não abraçaram a causa e saíram. E foi assim, para a gente, né, que estava só habituado a trabalhar com software, a gente jamais pensava assim, cara, como é que eu vou botar gente na rua, né, botar a mão na massa efetivamente ali e ir para a parte mais complicada, às vezes, né, porque software, no mundo ideal, assim, você só fica dentro do escritório e pronto, né, mas agora ir para o mundo real foi um momento de quebrar um paradigma nosso interno, assim, e só aconteceu realmente porque a gente trouxe outros elementos, outros sócios que já tinham essa visão, já tinham essa experiência para a gente conseguir fazer a coisa acontecer, né? Então, por isso que a complementariedade, assim, na equipe, né, de founders, principalmente, é super importante. E Dani, deixa eu aproveitar, quer dizer, quando a gente fala, o Jonathan falou de que ele resolvia uma parte do problema, e você contou que, além da oferta de software, ao longo do tempo, veio acrescentando serviços para apoiar o cliente na utilização da ferramenta. E eu sei que, em algum momento da jornada, começou também a trazer serviços financeiros, cartão. Como é que foi dar também esse salto de ser uma empresa de software e de suporte e implantação, mas para também adentrar uma seara nova de serviços financeiros? Eu vou chamar aqui de fintech só para ficar mais bonito, mas eu entendo que o que você endereçava com software, como o Jonathan disse, era uma parte do problema, e de alguma forma apareceu a oportunidade de expandir a oferta com serviços financeiros para resolver de forma mais abrangente o problema. Acho que várias perguntas aqui. Da onde veio essa demanda, de dentro ou de fora, e como é que foi mudar a cabeça de deixar de ser também só software para ser uma empresa de soluções mais completas? Tem uma outra avenida de receita, né? O que a gente... No fim do dia, a gente sempre foi muito assim encarnado e olhar para o problema do cliente. O quanto, de fato, na prática, o dia a dia da operação dele ali com o nosso sistema estava sendo prático de verdade. E aí vários gatilhos vieram dizer assim, pô, mas o cara tem que ir daqui e botar lá, ele tem que tirar daqui e fazer com lá, pô, ele vai sair daqui, depois ele tem que ir lá no site do banco para dizer o limite do cartão de crédito, não sei o quê. Pô, eu posso ter uma solução que eu já resolvo aqui dentro para ele, específica, né? Então, a gente começou, de fato, a olhar para o que estava envolvido com a nossa operação, que fazia muito sentido para o nosso produto, mas que não era o nosso... A gente não tinha olhado para isso, né? Era que nem dar um passo para trás e olhar a foto de cima, né? Onde a gente estava inserido, né? E que ecossistemas que estavam próximos da gente, que poderiam estar dentro do nosso produto, facilitando de novo a vida do cliente e ainda assim criando mais lock-in. Eu acho que esse é o ponto que também vai agregando, né? A gente vai enraizando no cliente a ponto de o lock-in, o LTV ficar muito bom, ficar muito alto, né? Então eu acho que isso é consequência, né,
do que a base ela vai crescendo quando você vai agregando os produtos, né? E toda essa nossa, vamos chamar aí de fintechização, né? Ela tem várias frentes que o cliente precisava, né, sair da PayTrack para resolver, né? E hoje ele consegue resolver na mesma tela, com a mesma gestão de usuários, tudo conectado no RH, integrado lá no RP. Tem coisas que ele não precisa mais levar para o RP porque já segue contabilizado. Então a gente procurou resolver dentro coisas que o cliente precisava ter uma outra ferramenta para resolver fora, né? Aquela coisa do tudo em um. Então, o tudo em um, ele dificilmente ele entra no início do cliente. Mas o cliente, ele entra com uma parte e ele fala, não, peraí, isso aqui me resolve, isso aqui me resolve. E quando a gente vê, o cliente tem vários produtos, né, que para ele resolvem problemas de verdade e para nós geram mais receitas, né? Acho que é nessa linha aí. O que você está dizendo, acho que é bem importante para quem está acompanhando a gente, porque o que você está dizendo de um lado eu aumento a receita porque eu entrego mais, mas ao fazer isso, ao fazer o tudo em um, eu crio no cliente uma relação que reduz muito o meu churn, né? Quer dizer, eu estou entregando mais valor. Então, acho que a gente ganha nos dois lados, né? Eu ganho porque eu aumento o ticket, eu ganho na medida em que eu reduzo o churn. Essa é a sua experiência? Quando você olha para a base de clientes que usam já uma oferta que tem serviços financeiros, que tenha mais completa de verdade, ela é uma base que tem mais fidelidade? Como tem sido a experiência de vocês nisso? Assim, ó, agora a gente está fechando 4 anos de empresa, né? A gente ficou 3 anos com zero churn. Acabamos aí na pandemia, teve clientes que desapareceram, coisas que mudaram também, a gente também está num novo ciclo e a gente também demitiu alguns clientes que não estavam com a verdadeira dor ali. Mas é verdade, a gente conseguiu criar assim, bem amarrado, porque de fato, mesmo quando o cliente ele ainda não está totalmente resolvido, ele te procura para resolver, porque ele já está bem amarrado, ele confia no produto. E por outro lado, a minha operação de CS, ela não é aquela operação caótica de ficar cuidando para as pessoas, né, para os clientes não caírem para fora. É uma operação de o que mais eu posso fazer por ti. Então é bem consultiva, high touch, a gente escolheu esse caminho, né? Então o pessoal fala, nossa, você tem 6 pessoas em CS com 20, 30, 40 contas cada um? Sim, o cara fala semanalmente com todo mundo, ele conhece todos os projetos a fundo, ele trabalha muito mais no agregar os outros produtos, né? Do que efetivamente cuidar para o cara que tentar desfazer um cancelamento. Então, assim, é raríssimo a gente estar numa situação de ter que desfazer um cancelamento. É bem difícil. Acontece, claro. Às vezes o cliente está com algum problema específico, mas a redução do churn, quando você tem várias frentes com o cliente, ela é bem reduzida mesmo. Legal, super legal. E Jonathan, eu imagino que quando você contou um pouco que quando de largada oferecia para as imobiliárias um software, né, que resolvia, como você disse, parte do problema. Quando você passou a executar as vistorias, virou uma empresa de serviços e passou a fazer isso, como é que mudou a relação com o cliente? Ticket médio, fidelidade deles? Como é que é a experiência de deixar de ser software e virar serviços em relação ao comportamento do cliente em termos de ticket, em termos de fidelidade com vocês? Legal. Assim, a gente vê, cara, quando existe o encaixe, né, do produto com a dor, né, o product market fit, assim, muda, né, completamente a relação com o cliente, muda as métricas, muda tudo, né? Então, realmente, assim, a gente conseguiu entregar mais valor para o cliente, né? E quando você entrega mais valor, naturalmente você consegue capturar mais capital do próprio cliente, né? O próprio cliente está disposto a pagar mais porque ele está recebendo um benefício maior. Então, isso contribui, obviamente, para o próprio crescimento da empresa, né? Que antes a gente precisava aí, né, só para ter uma referência, né? Lá atrás, né, o ticket médio nosso com o software estava ali entre 100 e 150 reais por mês, né, que já era caro na visão da imobiliária, né, porque realmente a imobiliária trabalha com a intermediação, então ela já fica só com uma parte
do dinheiro que né, percorre ali no caminho. Então, realmente, a gente não conseguia ampliar esse ticket médio só com o software, né? Quando a gente entregou o serviço completo, né, a mão de obra, a gente conseguiu aumentar em 10 vezes o ticket médio. Então, passou para R$ 1.000, R$ 1.500 aí, na média. Então, óbvio, né, isso não quer dizer que a gente continuou com os mesmos custos que a gente tinha antes. O custo ele aumenta também junto com o ticket médio, porque justamente a gente agora, além de software, é serviço. A gente tem que pagar a conta que antes era do cliente, né, o salário da pessoa que faz a vistoria. Mas quando a gente também consegue focar nisso, porque a imobiliária, assim como várias empresas que a gente tem visto, né, elas estão nesse movimento de terceirizar, de automatizar processos que são secundários, né? Então, com isso, você foca no core business e deixa especialistas trabalhar aquele outro assunto que para você não era tão relevante, né? Então, naturalmente, todo o ecossistema ganha porque você vai ter muito mais eficiência operacional, né? Então, o custo que a gente tem para fazer a vistoria é menor do que o custo que a imobiliária teria fazendo vistoria com o vistoriador próprio, que a gente tem a tecnologia, a gente tem os processos, tem tudo já mais redondo, né? Então, realmente isso ajuda, né, na questão de lock-in também, porque a imobiliária, a partir do momento que terceiriza, que a coisa está funcionando, ela não se preocupa mais com isso e a gente consegue segurar o cliente, né? E assim até no time de vendas, né, a gente consegue aproveitar essa captura maior do valor que a gente está entregando para reinvestir no próprio crescimento do time interno. Então a gente consegue escalar com mais rapidez. Então, assim, é muito legal mesmo ver como que a diferença que faz você ter o Product Market Fit ali, né? E dificilmente você vai acertar de primeira, né? Você vai testando, vendo aonde que... Não, nunca, né? Nunca vai testar exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que parece contra-intuitiva e todo mundo que vai ouvir vai falar, peraí, ele vendia a 100, agora ele está vendendo a 1.500. E eu fico com a sensação, te ouvindo, que está mais fácil trazer um cliente que paga 1.500 do que um cliente que pagava 100, é verdade? É verdade, ainda tem isso, né? Porque quando a gente apresenta, né, uma solução realmente mais efetiva e faz conta, né? A gente tem que mostrar para o cliente ali o ganho que ele tem, né? Mesmo pagando mais, ele vai ter um ganho maior do que se ele pagasse menos tendo um ganho pequenininho, né? Então compensa isso, faz total sentido e ajuda no processo de vendas. Eu digo isso, Jonathan, e estou querendo destacar, porque muitas vezes o empreendedor que está fazendo o seu pricing, ele está lá montando sua oferta, ele está pensando ele imagina que reduzir preço é a forma de conseguir acessar mercado. Eu acho que todos vocês passaram por isso. Deixa eu baixar meu preço. Então, ao invés de vender por 100, eu vou vender por 50, porque aí a imobiliária vai topar pagar. E, na verdade, o que a gente está querendo discutir aqui é o seguinte, eu estou gerando muito mais valor e o cara topa pagar muito mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais do que pagava antes, na medida que eu resolvo um problema muito mais importante do que antes. Mas, de alguma medida, é contra-intuitivo, né? E acho que a gente quer aqui compartilhar com empreendedores essa lógica de reduzir preço é promoção, não é estratégia, né? O que a gente está aqui é como é que eu aumento o valor que eu gero. Você está dizendo, olha, eu gero muito mais valor para a imobiliária, dizendo não se preocupe com isso, ótimo. E a Dani está dizendo, olha, eu gero mais valor para os meus clientes, dizendo para eles que eu tenho uma solução completa, integrada, conciliada com o banco, com as despesas, e o cara dizendo, beleza, eu topo pagar mais por isso. Eu acho que é importante mostrar que dá para fazer isso e ter
provavelmente, pelo que também vocês contaram, além de ser mais alto o ticket e em tese a conversão ser menos difícil, né, nunca é mais fácil, né, mas menos difícil, vamos dizer assim, esse cara também fica mais tempo com você, né, ele tende a dar menos churn. Faz sentido isso, Dani? É mais ou menos a linha da tua experiência? A gente viveu ali no 2 anos e pouco de empresa, a gente viveu isso. A gente tinha um inbound com clientes, os pequenos, que tinham tickets ali, sei lá, 700 a R$1.000 mais ou menos, e a gente convertia muito pouco nesse cliente. A gente falou, não, vamos começar a converter nesse cliente. Vamos imaginar assim, o nosso era, para aquele cliente, o nosso pacote era 1.500, ele tinha o pacote do concorrente por 700, tá? Não, vamos lá, porque assim, se eu tiver 10 desse, eu tenho um de 7, né? Era aquele pensamento, né? Vamos escalar. O que acontece? Esse cliente de 700, ele tem uma governança pequena para o meu produto, ele não compra outros serviços, ele não tem a dor que eu resolvo. Então, quer dizer, ele vai ficar navegando num cenário que, para mim, é pequeno e para ele gera pouco valor, né? Então, a gente criou coragem, de fato, para não atender essas empresas com pouca demanda, pequenas ou com menos dor. Não foi fácil, porque no fim do dia você está abrindo mão de cliente e você não sabe também se a estratégia é certa ou não, né? A gente mais erra, né? Às vezes mais erra do que acerta. Então, foi assim foi gradativo. Vamos subir um pouquinho a régua. Subimos a régua. Já eliminamos alguns problemas, aumentou mais o lock-in, mais o ticket médio. Aquele cliente que entrava, convertia com mais tempo, mas é o cliente que quando convertia, ele passava também a consumir outros serviços, outras necessidades. É um cliente que tem muito dinheiro na mesa. Ele não tá, assim, não é aquela coisa de, não vai andar. Não, ele tem dinheiro na mesa para projeto, para fazer um refresh uma vez por ano na parametrização, ele tem essa possibilidade. O cliente pequeno não, ele quer fazer sozinho, ele não quer pagar serviço, então ele, quando você olha para o cenário de cartão de crédito do cara, quantos cartões você tem aí? Não, só 2 diretores. Então o valor do pacote acaba ficando inviável para esse cara, né? E assim, a gente aprendeu na marra, que é o cara que entra, não tem dor, e no fim do dia você não consegue mais atender ele como você atende os outros, porque ele não tem os problemas que você quer resolver. Então, o Jonathan falou um pouco disso, né, o Product Market Fit, né, esse tão sonhado chegar nisso, mas tem que ter um pouco de coragem também para abrir mão, né, de um dinheiro que é tentador, é o primeiro ponto, né, mas a gente passou muito por isso. Até hoje, às vezes o vendedor vem, Dani, eu falei, não, manda para frente, não sofre, porque depois, no fim do dia, você perde esse cara porque não está alinhado com a tua estratégia de entrega, né? Bacana, e no fundo, para falar de outro jargão, né, já que você falou de PMF, para falar outra sigla e deixar a nossa tradutora maluca com a gente falando siglas impossíveis de Startup Base, ela tá vendo, ela fica sofrendo conosco nesse mundo de jargões. A gente normalmente, quando pensa, né, outra coisa quase que contra-intuitiva também, quando a gente pensa nessa relação de CAC, né, de custo de aquisição com LTV, com Lifetime Value, a gente normalmente vê os empreendedores muito preocupados em reduzir CAC, fazendo estratégias ninjas, hacks e afins, e etc. E o que vocês estão me contando é, se eu aumento o ticket médio e eu reduzo o churn porque eu aumento a fidelidade, meu LTV fica tão grande que o CAC ficou pequenininho em proporção a ele, né? Então, essa abordagem, ela acaba sendo uma abordagem que viabiliza ou que permite a gente ter uma relação CAC e LTV muito mais saudável, né? Portanto, com menos impacto na necessidade de capital para suportar crescimento. Eu acho que também é legal a gente chamar a atenção, né, dos empreendedores que estão acompanhando essa conversa da gente, que também esta abordagem de aumentar ticket médio significa melhorar a relação CAC e LTV, né, sem necessariamente ficar fazendo milagre em baixar o CAC. Eu acho que até o contrário, né? Eu acho que eles conseguem até hoje gastar mais dinheiro para trazer um cliente, dado que o LTV é tão grande. Não sei se é verdadeiro essa minha tese aqui, de que dá até para gastar mais para ir a campo, dá para buscar alternativas que talvez sejam menos inbound e mais custosas, mas dado que a relação... Mais preparados, outro nível de conversa, né? É verdadeiro também, Jonathan, para vocês? Vocês conseguem... essa relação com aquele LTV diferente permitiu você atuar diferente na prospecção? Sim, com certeza, assim, porque a gente
trabalha ali, não é mais um funil de vendas, né? Na verdade, é uma ampulheta, né? Porque você tem que manter esse cliente que você capturou, né? E principalmente para quem tem o CAC elevado, tem que trabalhar muito retenção, né? Porque você gasta muito para colocar o cara para dentro. Se você perde aí nos primeiros meses, você tomou prejuízo, né? Então, a retenção, trabalhar com customer success aí, né? A experiência da Dani é super válida. Quanto maior o ticket médio, também você consegue dar um atendimento mais personalizado, mais próximo, mais high touch, né? Então, isso tudo ajuda a fazer com que a equação ali CAC LTV seja sustentável. Deixa eu fazer uma pergunta, Jonathan. Outro dos mitos fundadores do ecossistema de startups é não faça coisas que não escalam, e serviço não escala, logo não faça serviço. Como é que foi fazer para escalar serviço, já que serviço não escala? Foi um desafio grande, assim, a gente tinha esse preconceito também, né, de que serviço não dá para escalar, e a gente encontrou um caminho muito interessante via franquia, né, então a gente manteve no primeiro momento, na primeira fase da empresa, esse modelo de crescimento com franqueados, então a gente transferiu o know-how, a gente transferiu a tecnologia que a gente tinha para o franqueado lá na ponta executar o serviço. Óbvio que não funcionou logo de cara, então a gente teve que também ter uma unidade própria nossa para testar, né, para ser cobaia ali de nós mesmos, comer da ração que produz, né, e ver o que precisa ajustar, porque realmente é outro modelo de negócio, não é vender mais software, vender serviço. Então a gente passou por essa experiência. E até falando assim da questão de CAC, LTV, o modelo de franquia para nós ajudou bastante, porque o franqueado, ele paga uma taxa de franquia para entrar, né? E isso já, de largada, cobre o CAC, o custo que a gente teve para trazer aquele franqueado. Então é um modelo bem interessante que ele gera fluxo de caixa positivo, né? Você vai crescendo aí sem necessidade de capital externo, né? Porque às vezes você tem um CAC LTV legal, só que o lifetime, o tempo desse cliente dentro ele é muito longo, então no início da jornada você vai ter que ter um capital de giro para bancar esse investimento para trazer o cliente, né? No modelo de franquia a gente já consegue reduzir isso ou até zerar, né? Então foi bem interessante para a gente. E lógico, depois a gente viu que, por exemplo, passamos uma primeira rodada de investimento que foi para acelerar a expansão via unidades próprias, né? Porque aí na franquia a gente o franqueado ele presta serviço e ele paga depois um royalty, né, pelo faturamento que ele teve lá na ponta. E aí em cidades estratégicas a gente viu que não dava para colocar muitos franqueados e também a gente capturaria só um percentual, né, do faturamento ali que fosse gerado. Então a gente expandiu via unidade própria e para isso precisou capital realmente, porque tem o custo inicial de investimento para você estruturar ali o negócio, mas funcionou bem legal. Igual a gente tem esses dois modelos, né, franqueados e unidades próprias. Super legal, é a fábrica de software que virou franquia, né? Isso dá um bom artigo. Gente, como é que estão os planos de vocês, já que vocês tomaram o gosto por esse trem de crescer também no ticket médio, isso não só na base, quais são os planos? Já que não tem ninguém nos ouvindo aqui, conta pra gente o que vocês estão imaginando, já que vocês tomaram o gosto por isso, o que tem de planos aí de novas funcionalidades, novos serviços financeiros, o que vocês estão imaginando, deixa eu começar com a Dani aqui, o que vocês estão imaginando para crescer e continuar nesse caminho aí que tem sido super bem sucedido? Legal. Bom, continuar botando a mão na graxa, né? Fazendo o serviço que às vezes algumas empresas ou a própria empresa não queira fazer, eu acho que esse é o ponto principal. Novos produtos, a gente tem algumas frentes de meios de pagamento, então a gente está estruturando bem forte isso, tem algumas novidades aí no forno, e também a gente está dando muito mais foco agora com o pós-pandemia nos nossos produtos de mobilidade, né, que é a centralização
das contas corporativas de transporte por aplicativo. Então, a gente faz a gestão centralizada aqui, com política, com tudo isso anexado ao compliance do cliente, né? Ele não precisa gerenciar individualmente cada uma das contas com todos os players, a gente faz isso centralizado. Então, são duas frentes que a gente está planejando agora, que vão ser os grandes pontos para 2021, né? Então, nessa linha aí de mobilidade, até porque como a gente está com tema de viagem mesmo, aéreo, muito reduzido, a mobilidade aumentou muito, né? Então, a gerenciar tudo isso também está sendo um desafio para as empresas agora. Então, a gente também adaptou nisso, mais os produtos financeiros para facilitar essa ida e volta de informações aí com os usuários e com o back-office da empresa. Perfeito. E por aí na rede de vistorias, Jonathan, quais os planos? Conta pra gente o roadmap. Show. Bom, a gente gostou, né, dessa coisa de agregar serviços aí ao modelo de negócio, então a gente, agora, mês passado, né, a gente recebeu um novo aporte justamente para desenvolver duas novas frentes de negócio, né? Uma voltada para soluções financeiras e seguros, que é a fintechização do nosso negócio, e a outra que é, digamos, de volta às origens, né? A gente oferecer tecnologia, fornecer software para outros tipos de mercado, né? A gente vê que consegue, por exemplo, nessa vertical nossa aí de seguros, né? A gente consegue incluir o seguro junto com a vistoria, né? Isso, então, gera mais valor ainda para o cliente, resolve um outro problema lá na ponta, e a gente aumenta o nosso ticket médio, né? E a parte de tecnologia é para a gente fornecer o software mesmo para clientes que não têm necessidade de terceirizar, né? Que tem equipe interna e tudo, então a gente consegue reaproveitar essa tecnologia que a gente desenvolveu e passar para o cliente, lógico, atrelado também a outros serviços, né? Outra tecnologia, soluções financeiras e tal. A gente está montando realmente um marketplace, um ecossistema aí para uma coisa gerar negócio para outra, né? Então, esse é o plano futuro nosso. Show, muito, muito legal. Gente, eu tenho 2 ou 3 minutos aqui, só queria uma dica, palavra, sugestão, empreendedor que está nos ouvindo, que tem um SaaS puro, como vocês falaram, alguma sugestão, dica, inspiração, de pedir para a Dani começar, o que você sugere para quem está nos ouvindo aqui que pode eventualmente... A gente bateu um papo com um mentor, um colega nosso, um tempo atrás, eu falei assim, o seu cliente, o que você não quiser fazer, que o cliente está te pedindo, repense. Repense porque o cliente está te pedindo, né? E isso é tão óbvio, e às vezes o empreendedor fala, não, isso aí é complicado, isso aí eu só mando uma API, ele que se vira do outro lado, né? Então, acho que essa coisa de botar a mão na graxa mesmo, assim, entrar no mundo do cliente, quando você resolve, ele está conectado contigo e, enfim, aí gera tudo que a gente conversou aqui, né? Receita, lifetime, tudo isso acaba indo organicamente, vamos dizer assim, organicamente com muito trabalho duro. Legal. É o famoso ouça o seu freguês, é só simples como isso, né? E Jonathan, sugestão aí, qual a dica que você deixa para a turma que está nos acompanhando? Eu gostei da expressão que a Dani usou ali, de botar a mão na graxa. Eu vou roubar isso aí, Dani, porque eu acredito muito, acredito demais, assim, porque às vezes o empreendedor, ele começa procurando o que é mais fácil de fazer, né? Qual que é o problema mais simples que eu vou resolver. Só que quando é simples, né, todo mundo pode fazer igual e você não vai realmente resolver uma dor mais latente, né? Então, pensa fora da caixa, pensa no que mais você pode entregar de valor para o cliente, o que às vezes que ninguém quer fazer, né? Aquela coisa que é complexa, que sai da zona de conforto. Cara, vai lá e resolve isso, mesmo que de forma manual, ninguém começa já com uma coisa bem estruturada, eu sempre fui mão na massa, então vistoriador, o primeiro vistoriador, eu até gosto de falar assim, que fui eu na empresa, né, quando precisou mudar, né, de software para serviço, quem que a gente vai colocar para fazer vistoria? A gente está naquele desafio de startup que não tem dinheiro sobrando, então beleza, vamos lá, porque é bom, porque você pega a experiência, você
come da ração que você produz, e aí com isso você consegue depois estruturar e escalar com mais facilidade. Gente, super obrigado. Espero que essa nossa conversa aqui inspire aí outros empreendedores. Desejo super sucesso para vocês na jornada. Sei que tem bastante coisa por vir, por acrescentar. Então, é isso aí, gente. Obrigado. Ficamos por aqui. Bom evento para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.